Olá, bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 15 de 365 dias lendo a Bíblia Católica. Antes de começar a leitura, que hoje será Êxodo de 9 a 12, eu farei uma breve oração para que Deus ilumine o nosso intelecto e a gente compreenda melhor a palavra. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Êxodo capítulo 9, quinta praga, mortandade do gado. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o Faraó e dize-lhe: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir do meu povo, para que ele me preste culto. Se recusas, se persistes em retê-lo, a mão do Senhor vai pesar sobre os teus animais que estão nos campos, sobre os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Haverá uma peste terrível. Entretanto, o Senhor fará uma distinção entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e nada perecerá de tudo o que pertence aos israelitas. O Senhor fixou o prazo nestes termos: amanhã o Senhor fará isso na terra. No dia seguinte, o Senhor cumpriu sua palavra. Todos os animais dos egípcios pereceram, mas não morreu um animal sequer do rebanho dos israelitas. Tendo o Faraó mandado examinar, verificou que não morreram nenhum só animal dos rebanhos dos israelitas. Mas o coração do Faraó ficou endurecido e ele não deixou ir o povo. Sexta praga, as úlceras. O Senhor disse a Moisés e a Araão: tomai vossas 2 mãos cheias de cinzas do forno, e Moisés a lance para o céu diante dos olhos do Faraó. Ela se tornará uma poeira que se espalhará por todo o Egito, e haverá em todo o Egito, sobre os homens e sobre os animais, tumores que se arrebentarão em úlceras. Tomaram, pois, a cinza do forno e apresentaram-se diante do Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e produziram-se sobre os homens e sobre os animais tumores que se arrebentaram em úlceras. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés por causa das úlceras, porque foram atingidos como todos os egípcios. O Senhor endureceu o coração do Faraó, que, como o Senhor havia predito, não ouviu Moisés e Araão. Sétima praga, tempestades e granizos. O Senhor disse a Moisés: tu te apresentarás amanhã cedo diante do Faraó e lhe dirás: eis o que diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa partir o meu povo para que me preste culto, porque dessa vez vou descarregar todos os meus flagelos sobre a tua pessoa, tua gente e teu povo, a fim de que saibas que não há ninguém semelhante a mim em toda a terra. Eu poderia, num instante, estendendo a minha mão, ferir-te de peste, tu e teu povo, e tu já terias desaparecido da terra. Mas, se te deixo incólume, é para que vejas o meu poder, e que o meu nome será glorificado por toda a terra. Se te obstinas em impedir a partida de meu povo, amanhã, a esta mesma hora, farei cair uma chuva de pedras tão violentas como nunca houve outra igual no Egito, desde sua origem até o dia de hoje. Mete, pois, ao abrigo teus animais
e tudo o que tens nos campos, porque todos os homens e todos os animais que se encontrarem fora de casa nos campos serão atingidos pela saraiva e morrerão. Aqueles dentre a gente do Faraó que temem a palavra do Senhor porão seus servos e seus rebanhos ao abrigo nas casas. Mas os que não fazem caso da palavra do Senhor deixarão no campo seus escravos e seus rebanhos. O Senhor disse a Moisés: estende a mão para o céu, para que caia uma chuva de granizo em todo o Egito sobre os homens, os animais e sobre toda a erva dos campos. Moisés estendeu sua vara para o céu, e o Senhor enviou trovões e chuva de pedras, e o fogo do céu caiu sobre a terra. O Senhor fez chover granizo sobre o Egito. Caiu granizo misturado com fogo, e caiu com tanta violência como nunca houve semelhante em todo o Egito, desde que veio a ser uma nação. Em todo o Egito, a chuva de pedras feriu tudo que estava nos campos, homens e animais, e feriu toda a erva dos campos, e quebrou todas as árvores dos campos. Só a terra de Gesem, onde se encontravam os israelitas, foi poupada. O rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e meu povo fomos culpados. Rogai ao Senhor para que cessem os trovões e o granizo. Eu vos deixarei ir e não vos reterei mais. Moisés disse-lhe: logo que eu tiver saído da cidade, levantarei minhas mãos para o Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas sei que tu e tua gente não temeis ainda o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, porque o centeio estava espigando e o linho estava em flor. O trigo, porém, e o centeio se salvaram, porque são tardios. Moisés partiu da casa do Faraó e deixou a cidade. Levantou as mãos para o Senhor, cessaram os trovões e o granizo, e parou de chover sobre a terra. Vendo o Faraó que cessara a chuva, assim como o granizo e os trovões, continuou a pecar e endureceu seu coração, ele e sua gente. E tendo-se obstinado o coração do Faraó, não deixou partir os israelitas, assim como o Senhor havia predito pela voz de Moisés. Oitava praga, os gafanhotos. Capítulo 10. O Senhor disse a Moisés: vai procurar o Faraó, para que lhe endureci o coração e de sua gente para manifestar os meus prodígios no meio deles, para que contes os teus filhos e os teus netos as maravilhas que fiz no Egito e os prodígios que operei no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram procurar o rei e disseram-lhe: eis que diz o Senhor, Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me preste o seu culto. Se recusares, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra, de tal modo que se não poderá mais ver o solo. Devorarão o resto das colheitas que escapou ao granizo, e devorarão todas as árvores de vossos campos. Encherão tuas casas e as casas de teus servos e a de todos os egípcios. Será uma calamidade tão grande como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde sua chegada ao país até o dia de hoje. Voltou-se, pois, Moisés e retirou-se da casa do Faraó. Os servos do Faraó disseram-lhe: até quando nos servirá de laço este homem? Deixa partir essa gente para que preste seu culto ao Senhor seu Deus. Não compreendeste ainda que o Egito vai ser arruinado? Mandaram então vir Moisés e Arão à presença do rei, que lhes disse:
e de fazer vossas devoções ao Senhor vosso Deus. Quem são os que hão de partir? Iremos, respondeu Moisés, com nossos jovens e nossos velhos, nossos filhos e nossas filhas. Iremos com nossas ovelhas e nossos bois, porque temos de celebrar uma festa em honra do Senhor. O faraó replicou: O Senhor esteja convosco, do mesmo modo como vos deixei partir com vossos filhos. Tomai cuidado, porque tendes más intenções. Não há de ser assim. Ide vós, os homens, e prestai o vosso culto ao Senhor, pois é isso que desejais. E foram expulsos da presença do faraó. O Senhor disse a Moisés: Estende tua mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos sobre ele, e invadam o Egito e devorem toda a erva da terra, tudo o que o granizo deixou. Moisés estendeu sua vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento do Oriente. E chegando a manhã, o vento do Oriente tinha trazido os gafanhotos. Espalharam-se eles sobre todo o Egito e invadiram todo o território egípcio, tão grande quantidade como nunca houve, nem haverá. Haverá jamais invasão semelhante. Eles cobriram toda a superfície do solo em todo o país, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todos os frutos das árvores que tinham poupado o granizo. Nada de verde ficou nas árvores nem nas plantas do campo em toda a extensão do Egito. O rei mandou imediatamente chamar Moisés e Arão e disse-lhes: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós, mas perdoa ainda esta vez o meu pecado e roga ao Senhor vosso Deus que afaste ao menos de mim este flagelo mortal. Moisés saiu da casa do faraó e intercedeu junto ao Senhor. O Senhor fez soprar do ocidente um vento fortíssimo que levou os gafanhotos e precipitou-os no Mar Vermelho, sem que ficasse um só em todo o território do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não deixou partir os israelitas. Nona praga, as trevas. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão para o céu, e que se formem sobre todo o Egito trevas tão espessas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e durante 3 dias espessas trevas cobriram todo o Egito. Durante esses 3 dias não se via um ao outro, e ninguém se levantou do lugar onde estava, ao passo que todos os israelitas tinham luz nos lugares onde habitavam. O faraó mandou chamar a Moisés e disse-lhe: Ide fazer vossas devoções ao Senhor. Somente vossas ovelhas e vossos bois ficarão neste lugar. Podeis levar convosco vossos filhinhos. Moisés respondeu: Tu mesmo nos porás nas mãos o que precisamos para oferecermos sacrifícios e holocaustos ao Senhor nosso Deus. Além disso, nossos animais virão conosco. Nenhuma unha ficará, porque é deles que devemos tomar o que precisamos para fazer o nosso culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não tivermos chegado lá, não sabemos de que nos serviremos para prestar nosso culto ao Senhor. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não quis deixá-los partir. O faraó disse a Moisés: Fora de minha casa, guarda-te de me rever, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. Tu o disseste, replicou Moisés, já não verei o teu rosto. Capítulo 11. Anúncio da 10ª praga. O Senhor disse a Moisés: Mandarei ainda outra praga sobre o faraó e sobre o Egito, e em consequência dela vos deixará partir daqui. Quanto vós deixar partir será definitivamente, será mesmo expulsando-vos daqui. Dirás ao povo que cada homem peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro.
o Senhor fez que o povo ganhasse o favor dos egípcios. Moisés mesmo era muito considerado no Egito pelos servos do faraó e por todo o povo. Moisés disse: Eis o que diz o Senhor: pela meia-noite passarei através do Egito, e morrerá todo o primogênito na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que deveria sentar-se no seu trono, até o primogênito do escravo que faz girar a mó. Assim como todo o primogênito dos animais, haverá em toda a terra do Egito um clamor, tal como nunca houve nem haverá jamais. Quanto aos israelitas, porém, desde os homens até os animais, ninguém, nem mesmo um cão, moverá a sua língua. Sabereis assim como o Senhor o fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus servos virão procurar-me e se prostrarão diante de mim, dizendo: Vai-te tu e todo o povo que te acompanha, e depois disso partirei. Moisés, grandemente irado, saiu da casa do faraó. O Senhor disse a Moisés: O faraó não vos ouvirá, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão tinham operado todos esses prodígios em presença do faraó, mas o Senhor endureceu o coração do faraó, que não permitiu aos israelitas partirem de sua terra. A libertação. Capítulo 12. Instituição da Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: No 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um tanto de cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo, completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como o comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente, e a Páscoa é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos do Egito, tanto os dos homens como dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingido pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Farei isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Pães ázimos. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Logo ao 1º dia tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado desde o 1º dia até o 7º será cortado de Israel. No 1º dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum.
exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia do mês, até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado, em todas as vossas casas comereis ázimos. Ordens de Moisés. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Ide e escolhei um cordeiro por família, e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de hisopo e ensopareis o sangue que estiver na bacia, e aspergireis com esse sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor de entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Araão. Assim o fizeram. 10ª praga: extermínio dos primogênitos. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia sentar-se no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Araão e disse-lhes: Ide, sai do meio do meu povo, vós e os israelitas, ide prestar um culto ao vosso Senhor, como dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pedistes, ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou sua massa antes que fosse levedada, cada um carregava em seus ombros a cesta embrulhada em seu manto. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sucote, em número de 600.000 homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão, bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos de massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinha sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara 430 anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor,
a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os israelitas em honra do Senhor. Lei relativa à Páscoa. O Senhor disse a Moisés e a Araão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela, mas nem o estrangeiro nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa, sem um estrangeiro habitando em tua casa. Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Araão. Obedeceram-lhes naquele mesmo dia. O Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. Palavra do Senhor, graças a Deus.